Fala turma, aqui é o Gabriel e hoje nós daremos continuidade às nossas aulas de Machine Learning. A nossa aula hoje é sobre aprendizado supervisionado, uma aula muito importante para a continuação do nosso curso. Vamos lá então iniciar a nossa aula. Estou aqui abrindo aqui um PDF de apoio e esta aula é uma aula sobre aprendizado supervisionado, definição e aula de número 2, ok? Vamos lá então. Na aula passada eu tinha dito para vocês a definição de Tom Mitchell e ele tinha dito que o aprendizado de máquina se dava através de uma experiência E, onde a máquina executa uma tarefa P. Porém, é muito estranho nós pensarmos em experiência para uma máquina, correto? E aqui já surge a primeira dúvida. Como que uma máquina pode ter uma experiência? E eu já te respondo. Através de dados. É fornecido previamente a esse algoritmo, a essa máquina, dados na qual ela pode fazer análise e assim executar tarefas. E a forma como esses dados estão ligados, correto? Elas são muito importantes para dizer o tipo de aprendizado que é. E hoje nós veremos o aprendizado supervisionado. Darei aqui a definição e falarei o que é e alguns exemplos de aprendizado supervisionado, que é muito mais fácil entender com exemplos. Então vamos lá. No aprendizado supervisionado nos é dado um conjunto de dados já rotulados. Então, o que são dados rotulados, né? E aqui eu já te respondo. Para cada valor de x, nós temos associado um valor de y. Isso é dados rotulados. São pares ordenados, correto? Então, eu dou um par ordenado para a máquina. Tá difícil? Vamos lá que eu já vou mostrar para vocês. Ou seja, cada valor de entrada, deixa eu mudar aqui a cor para ficar mais didático. Cada valor de entrada está associado a um valor de saída, tá bom? E chamamos esse conjunto de respostas certas. E a tarefa do algoritmo é produzir mais respostas certas. Então, eu dou ali esses dados, no caso do aprendizado supervisionado, dados já rotulados, ou seja, para cada valor de entrada eu tenho um valor de saída. E eu falo, olha algoritmo, essas aqui são as respostas certas, como o meu sistema funciona. E eu quero que você produza outras respostas certas, fora deste range. Tudo bem? E é essa a tarefa do algoritmo. É relacionar esses dados e produzir novas saídas com características semelhantes ao nosso conjunto previamente fornecido. Eu vou mostrar então aqui, eu vou dar aqui um exemplo de aprendizado supervisionado, é um exemplo que todo mundo já dá. E é um exemplo muito legal, que ele dá mesmo essa ideia de aprendizado supervisionado. Então vamos começar com esse primeiro caso aqui, que é o caso do preço das casas em função do seu tamanho, da sua área. Vamos imaginar que eu estou querendo fazer um investimento em imóveis e eu venho aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, e falo, cara, eu quero fazer o melhor investimento, eu não quero fazer um investimento qualquer. Então eu vou ali no Joãozinho e falo, cara, que tamanho que é a sua casa? Aí o Joãozinho fala, tem um tamanho aqui, X aqui da minha casa. A minha área é X dessa casa. Quanto você está pedindo? Eu estou pedindo um valor Y. Então eu chamo de X1, Y1. Beleza. Aí eu vou ali, eu vou no outro cara. Aí ele fala, minha casa tem um valor X2, Y2. Aí eu vou no outro cara, o cara fala, minha casa tem um valor X3, Y3. Então veja, para cada tamanho de casa aqui, que são os meus X, eu tenho os Ys, que são o preço. Então eu vou lá e pego até o XM e o YM. E aqui eu criei então um conjunto de dados, correto? Criei aqui um conjunto de dados. Criei um conjunto rotulado. Beleza. Então eu já tenho esse conjunto, veja que é um valor finito, eu não fiquei aí
né? Até nem consigo pegar infinitos valores, mas eu peguei apenas uma amostra ali da minha cidade, onde o x é o tamanho da casa. Então o meu x ele tá em metros quadrados, vamos imaginar assim, e o meu y ele tá em reais, que é o preço da casa, né? Aqui é o tamanho e aqui é o preço. Então eu fui lá, peguei esses valores, peguei esses dados e falei, olha, legal, eu já tenho aqui um conjunto, tenho uma amostra aqui do meu bairro, e agora, a partir de aqui, eu vou jogar num algoritmo, e esse algoritmo tem que me falar, para cada valor de casa, para cada tamanho de casa, me dá um valor aceitável, porque eu não posso pagar um valor fora desse range, porque eu não quero levar calote, eu quero fazer do melhor jeito. Então eu vou lá, pego ali e ploto um gráfico aqui, que vai sair bem feinho, mas eu vou tentar plotar um gráfico do y em função do x, ou seja, do preço preço das casas, né? Aqui vai estar em reais, em função do meu tamanho das minhas casas, que é o x. Aí eu acho algo mais ou menos assim. Vamos dizer que eu comecei, aqui achei, aqui está um pouquinho fora, mas eu acho algo mais ou menos assim. E aí eu vejo que isso daqui eu posso aqui colocar aqui uma curva, né? E fazer aqui uma predição dos próximos tamanhos. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Então eu venho e faço aqui uma curva e faço uma predição para esses tamanhos. E olha que engraçado. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos pegar esse cara aqui. Veja, esse cara aqui já estava no meu conjunto de dados. Então foi um cara da amostra. E eu já tinha aqui um valor para ele. Eu vou colocar aqui x, vamos falar que é o x2 e o y2, tá? Já era um cara que estava aqui. Só que como eu passei a minha curva aqui, eu vou ter um novo valor para ele. E é esse o valor que eu vou se basear, certo? Só que agora eu não fico mais preso a este range aqui, ó. Eu posso pegar qualquer valor da minha reta. E isso é muito bom, porque se aparecer uma casa muito grande, por exemplo, uma casa aqui, que eu vou chamar de um valor qualquer aqui, eu não fico totalmente à mercê, porque é algo que eu não previ outrora. Vocês vejam, eu fui só até nesse ponto aqui da minha colheita de amostras. Esse cara aqui está totalmente fora do que eu peguei, mas eu tenho um valor aceitável de y aqui associado a este valor. Então eu consigo fazer predições, que é o que eu tinha dito aqui atrás. A tarefa do algoritmo é relacionar esses dados, fiz a relação, falei que a relação era uma reta, e produzir novas saídas características semelhantes ao conjunto previamente fornecido. Ou seja, eu peguei aqui um valor que era totalmente novo, que estava bem fora do range que eu colhi, só que eu consegui fornecer um valor aqui que era um valor aceitável e que tinha tem a mesma relação aproximado ao conjunto que eu consegui aqui. Tudo bem? Então esse é um tipo de problema de aprendizado supervisionado. E este tipo de problema aqui nós chamamos de regressão. Tudo bem? Vou até escrever aqui. É um problema de regressão. E vamos dar a definição formal de regressão para que vocês possam ver. Veja, é um exemplo muito simples, um exemplo que talvez ficou até mal explicado, mas aqui eu só quero que vocês tenham uma ideia que nós vamos trabalhar regressão, classificação muito nas próximas aulas. E aí sim, eu vou dar exemplos numéricos melhores e que vocês conseguirão saber de fato o que é. Aqui eu só quero que vocês tenham uma ideia e saibam que regressão é um problema de aprendizado supervisionado. Então vejam, aqui ó, os problemas de aprendizagem supervisionada são classificados em problemas de regressão e classificação. Já falei para vocês o que é regressão. Problemas de regressão prevê resultados em uma função contínua. Olha essa palavra aqui, função contínua. Ou seja, uma vez que nosso algoritmo já tem uma relação do conjunto de treinamento,
podemos assim associar novas entradas com novas saídas contínuas. E é isso que eu fiz aqui. Eu tinha uma relação contínua, né, uma função contínua, que no caso aqui era uma reta, e eu consegui relacionar novas entradas com novas saídas. Esse problema nós chamamos de regressão. Veremos aqui também um outro tipo de problema de aprendizagem supervisionado, que é o problema de classificação. Então vamos escrever aqui, classificação. E eu vou dar um outro exemplo muito rápido, passa muito por cima, porque nós iremos trabalhar isso daqui também daqui a pouco, tudo bem? E o problema que eu vou dar é um problema bem simples. Eu vou lá e vamos imaginar agora que eu sou um médico e eu quero determinar se o câncer é maligno ou benigno, um tumor é maligno ou benigno, através do seu tamanho. Então eu vou lá, tenho diversas amostras ali de tamanhos e de cânceres e faço aqui uma tabelinha. Então eu venho aqui e coloco se ele é maligno ou benigno, ou seja, sim ou não, certo? E coloco aqui o tamanho do tumor. Então vem aqui, tamanho do tumor, tá? Pode ser em milímetros, enfim. E aí a gente faz de novo, pega M amostras. Então ali fez ali a raspagem ali do câncer e diversas pessoas, certo? E pegou ali, analisaram ali no microscópio, viram ali que normalmente um tumor de tamanho X1, por exemplo, ele é maligno, por exemplo. Então ele é yes. Ele é maligno. Aí um tumor do tamanho X2, ele é not. Ele não é maligno. E aí foi pegando aqui até XM. Aí recebeu uma resposta, né, que eu vou escrever aqui de resposta M. Enfim, só para que a gente consiga trabalhar aqui. Então, eu vou plotar um gráfico aqui, só que veja, esse gráfico que eu vou plotar não é mais uma função contínua, porque ele só pode admitir dois valores, tudo bem? Só pode admitir dois valores. Ele admite sim ou não. Então eu venho aqui sim, né, que é o chame ali de yes. E aqui embaixo é o not, que é o cara que está aqui. Então aí eu tenho e aqui é o claro, né, o tamanho do tumor, né? Tamanho do tumor. Então veja, eu tenho uma saída Y, certo? Aqui é uma saída Y, saída. Eu tenho aqui uma entrada X com o tamanho do tumor. Então vamos pegar aqui um tumorzinho pequenininho, vamos falar que não é, os menores aqui não é. E aí, como o tumor começa a ser grande, ele começa aqui a ter valores, né? Claro que aqui pode ter anomalias e aí um tumor, por exemplo, grande, ser não maligno, e um tumor pequeno ser maligno. Pode acontecer isso também, que a gente pega diversas amostras e nem todas são iguais. Mas veja, eu criei aqui uma classificação, ou seja, eu tenho aqui uma função discreta, veja aqui, eu tenho aqui uma função discreta, que ela não é uma função contínua, então ela fica ora sim, ora não, e ela não tem uma continuidade. E eu consegui fazer uma classificação, eu fiz uma classificação entre maligno e não maligno, correto? E eu consegui fazer essa classificação dos tumores. Então, problemas de classificação prevê resultados de uma função discreta, ou seja, uma vez que nosso algoritmo já tem uma relação do conjunto de treinamento, podemos então mapear variáveis de entradas em categorias distintas. No caso aqui, eu tenho duas categorias. A categoria dos malignos, que seriam o yes aqui, e dos não malignos, que seriam o não. É claro, é um problema simples também, mas nos dá uma boa ideia do que é classificação. Tudo bem? Tudo bem. Por fim, eu coloquei aqui uns gráficos mais bonitinhos, mas que vocês podem ver a grande diferença entre regressão e classificação. Certo?
Então, o que significa isso, galerinha? Vamos lá. Peguei ali, colhi os meus dados em campo, seja eles quais foram, rotulados. Então eu tenho um Y e eu tenho um X aqui, tenho dois valores, certo? Ó, eu tenho um Y e eu tenho um X. E aí eu venho e faço aqui uma... E eu vejo que eles têm aqui é uma função contínua, é uma reta isso daqui, cara. Ah, eu posso então fazer aqui uma regressão linear aqui e plotar valores. Então eu venho aqui e faço uma predição. Ah, legal. Aqui, peguei esse valor, estava fora do range aqui, peguei aqui. Tem um valor aqui. Ah, esse valor aqui dentro do range, tá aqui. Tem um valor aqui. E aí eu fiz essa predição para esses valores aqui. Eu posso também fazer uma classificação. Então, ou seja, eu tenho aqui o time do não, por exemplo. O time do não. E o time do sim. Ou seja, fiz aqui uma divisãozinha aqui bem bonitinha. Fiz aqui então o time do azul e do não azul. Tamo aqui. Então eu fiz uma classificação. Tá muito simples, tá muito superficial, mas essa é uma aula introdutória, então eu não posso também tacar muito conteúdo aqui. Então eu acho que por hora tá muito bom. Eu acho que nós conseguimos ter uma ideia do que é. Vamos trabalhar isso exaustivamente, tá? E é isso, galera. Muito, muito obrigado. Vamos ir trabalhando juntos, vamos ir aos pouquinhos e vamos ir galgando novos horizontes, beleza? Muito obrigado, curtam o canal, compartilhem, até mais, falou!